Bom, pessoal, como que eu falei que sobre Shire estragar a faca não se aplicava a lâminas japonesas, eu sou sempre muito honesto, tá? Essa aqui não é uma lâmina japonesa, porém, é uma lâmina em aço M42 com 64 RC de dureza, ou seja, dureza não das mais altas durezas de facas japonesas, que não é a maioria no Japão que usa, a maioria usa facas entre 60, 62 e coisa, mas alguns 64, 65 e raríssimos 68, 69 e tal, tá? Essas são realmente de dureza máxima, mas 64 eu acho que é uma boa representatividade. E sim, gente, eu sei que essa não é uma geometria de uma ótima faca japonesa. Porém, se a gente medir a espessura atrás do ombro do microfio de 10 graus, que é isso aqui, ela está com, deixa eu ver aqui, 0,25, tá? Sendo que está acima, eu peguei um pouco acima do ombro, porque o ombro é 7 graus mais ou menos, então está um pouco acima. Então a região do fio, os amigos hão de convir que não está muito diferente do que seria uma faca japonesa. E para, vamos dizer, resistência do fio, o corpo, a geometria geral não vai ter tanta interferência, a não ser, obviamente, na força que você tem que empregar para penetrar no meio que você está cortando, mas nós estamos falando de impacto. Quando nós estamos falando de impacto em superfície rígida ou, se alguém preferir, semi-rígida como uma madeira, nós estamos falando do primeiro milímetro ali da região do fio, alguns microns apenas. Eles é que vão dar a resistência necessária para esse fio, e não o corpo da lâmina, certo? E esse M42, os amigos estão cansados de saber, a Starrett é como a Victorinox nisso, para essa linha seria serra, né? Mas no caso aqui é uma lâmina feita a partir de uma serra de aço rápido ao molibdênio M42 da Starrett. A Starrett é muito consistente no tratamento térmico dessas lâminas, como a Victorinox é. Então essa lâmina tem 64 RC. 64 RC, todo mundo sabe que o japonês não corta nada fazendo isso aqui não, né? Olha onde eu estou batendo aqui especificamente, tá? O japonês não faz muito esse tipo de corte justamente porque tem aquela história de que a faca muito dura japonesa não vê nem Shire, a Shire não é usada no Japão e tal, nem mesmo a diamantada ou a cerâmica, o aço muito duro, a área de contato é muito pequena, a pressão muito grande, ele poderia fraturar. Todo mundo já ouviu isso, certo? Pois bem. Eu mostrei os impactos com a lâmina da Mundial Gourmet em aço 1010, 16, 104110, 104116. Agora, vocês viram esse impactozinho bobo aqui com M42, 64 de dureza. Vamos ver impacto de verdade, gente? Alguém está vendo o tanto que a faca entrou na tábua? Está visível isso? Tem alguma dúvida de que teve impacto severo? Acho que nenhuma, né? Porque é o que eu falei, gente. Eu sou honesto e não trapaceio nos meus vídeos para alcançar os objetivos que eu almejo ou para defender as minhas posições. O que vocês viram aqui foi impacto absurdo, realmente. E esse microfio dessa lâmina, gente, está com 10 graus de cada lado. Vamos ver o fio como é que está?
Aqui, que não sofreu impacto, tá ótimo. E na ponta? Por que eu só dei impacto na ponta? Porque essa guardazinha apoia, então ela só vai conseguir sofrer impacto nessa porção aqui. Algum dano no fio de uma lâmina com 64 RC, gente, mesmo com esses impactos? Acho que não, né? Tá bem claro isso. E agora eu nem vou usar a chaira lisa. Vejam bem quem é que está aqui do meu lado. Uma chaira estriada, mas como eu disse que a chaira estriada, se você tirar até o peso da lâmina, ela pode ser usada como uma chaira lisa apenas para realinhar. Vamos ver se uma chaira lisa, entre aspas, ou seja, eu vou usar uma estriada, mas como se fosse uma lisa. Estraga, não vou nem dizer a faca, porque eu já provei que é impossível isso. Estraga o fio. Usando cerca de 12 graus de inclinação. Se o fio estivesse rolado, e sim, gente, mesmo esse aço, existe rolamento, existe degradação de rolamento, você percebe isso no usar, tá? Não é só por microfratura que o fio se degrada, mesmo nessa alta, ao menos no aço M42. Pode ser que o Super White, o Super Blue, eu vou dizer uma coisa, esse é um aço carbono, certo? Mas nem no dito inox, que é o ZDP 189, cuja minha lâmina tem 65 RC, o fio sofre microfraturas no uso normal, cotidiano da cozinha. Ele dá ligeiro rolamento, muito menos que facas menos duras, tá, gente? Mas sofre um ligeiro rolamento. E aí a chaira lisa realinha o pouquinho que virou esse fio e ele volta a cortar bem como originalmente. Principalmente em materiais que eu costumo usá-lo, que é tocinho, por exemplo, para cortar tocinho, tá? Então, vocês viram o uso da chaira estriada como se fosse lisa. Vamos ver se deu algum dano no fio. Zero dano, gente. Vamos ver se rapa cabelo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Então, mesmo que fosse faca japonesa, uma chaira de aço lisa para realinhar esse fio, que sim, mesmo em aços com alta dureza, acima de 64, ou para ser mais preciso ainda, aços como M42 e 64 RC e ZDP 189 e 65 RC, com o uso por mais tempo, esses aços sofrem um ligeiro rolamento que a chaira lisa reendireita, realinha. E aí ele volta a cortar bem como no início. Eu sei porque eu já cansei de cortar tocinho assim, gente. Eu sei do que eu estou falando. E como vocês acabaram de ver, numa faca japonesa, entre aspas, nós estamos nos referindo à japonesa por causa da dureza, a chaira usada para realinhar o fio, que no caso foi uma chaira estriada, não causa dano algum a esse fio. Pelo contrário, se ele estivesse, coisa que não estava, se uma faca com 55 RC não rolou com essas pancadas, uma com 64 não iria rolar. Poderia sim ocorrer microfraturas, tá? Mas nem isso ocorreu, gente. Vocês viram? Ó, vamos pegar uma área que não teve impacto. Aqui vocês não estão vendo marcas na tábua, né?
Dúvida de que tem riscos na tábua? Tábua de madeira de lei? Ó. E o fio? Será que agora eu consegui rolar ou microfraturar esse fio? Nada. Vamos realinhar um potencial pequeno rolamento. Lembre-se, estou passando a mais ou menos 12 graus. Ah, Cabral, mas eu não sou tão preciso. Então tá, vamos passar a 20 graus. Vamos passar mais vezes, que não é o recomendado para realinhar um fio. Porque sim, mesmo num aço muito duro, são 2 passadas de cada laço, no máximo 3 alternadas, gente. Mas as 2 passadinhas alternadas já realinham o fio. Cadê o dano no fio, gente? Onde está o dano no fio que eu não estou vendo ou não estou sentindo, principalmente? Ah, Cabral, mas agora, com certeza, ela não rapa mais cabelo. Certeza absoluta. Aí os cabelos estão pulando do meu braço, por que será? Então, gente, esse vídeo é só... É porque eu realmente, nesse ponto, eu sou chato, assim, gente. Eu fico realmente muito chateado quando eu ouço muita bobagem, tá? E nesse caso específico, eu fiquei mais chateado ainda, porque essa bobagem foi dita por alguém que se auto-intitula como especialista em afiação. Olha, nunca fiz nem pretendo fazer curso dele de afiação. Acho os resultados dele de afiação bons, mas nada além disso. Com detalhe, ele costuma mostrar cortes nos vídeos de afiação, coisa que já me deixa com o pé atrás, gente. Porque às vezes a pessoa não percebe, mas quem está mais habituado... Você percebe quando houve um corte ou uma emenda no vídeo. Então, nem sempre o resultado pós-afiação e o teste do fio foi feito num vídeo corrido, numa única tomada. Não estou dizendo que houve trapaça. Eu só estou dizendo que eu não vejo a necessidade de corte para isso. Se eu aqui fiz com vídeo corrido, sem corte algum, por que não pode ser feito? Agora, eu confesso que me desperta algumas dúvidas quando eu vejo um corte num vídeo de afiação, principalmente quando vai fazer o corte de teste, tá? Então, vocês viram aqui, o uso de uma chaira lisa não prejudica. Agora, eu tenho que ser bem correto e cuidadoso nas palavras. O fio de uma faca de aço M42, alta dureza, 64 RC, nem mesmo o fio de um ZDP 189 com 65 de dureza, porque eu estou cansado de usar essa lâmina, mas aqui eu mostrei ao vivo o M42. A chaira, usado uma chaira lisa ou uma chaira estriada, como se fosse a lisa, ou seja, pressão zero, a lâmina mal encosta na chaira para realinhar. Não prejudica rigorosamente nada o fio. Ah, Cabral, e por que o japonês não usa chaira? Porque eles partem do princípio que aços com alta dureza em geometrias finas, como são as melhores facas japonesas, tá? A pressão exercida no fio, usando uma chaira, quer seja lisa, quer estriada, então aí seria o cúmulo do absurdo. Mas uma cerâmica e uma diamantada seria muita pressão para um aço muito duro que tenderia a sofrer fratura. Mas a chaira lisa, o pressuposto do uso dela é não ter pressão. Todo mundo
que usa tecnicamente de forma correta uma chaira de aço lisa é sem pressão. É lógico, vou fazer com o contrário da lâmina aqui, tá? Não vou fazer porque vai detonar minha chaira e o doce da faca. Lógico que vocês vão ver vídeo de gente passando rápido e apertando a faca na chaira. Se ele não sabe usar tecnicamente, o problema não é meu, gente. Mas, por exemplo, vocês podem pegar vídeos de pessoal que faz abate, o chamado home slaughter, né? Abate nas propriedades de animais para terceiros, que vão normalmente num furgão ou um caminhãozinho frigorífico, eles usando chaira lisa, eles fazem isso aqui, ó. Pronto. E é assim, com essa velocidade, nada de vá para realinhar o fio e continuar trabalhando com a faca o tempo inteiro. Essas pessoas, gente, usam faca todo santo dia com alta intensidade. Será que elas não sabem o que elas estão fazendo? E por que estão fazendo? Então, gente, esse é só um vídeo de recomprovação do que eu afirmei. Chaira lisa não estraga a faca. Isso é o absurdo dos absurdos, dos absurdos, dos absurdos. E mais, chaira lisa não estraga o fio da faca, gente. E por quê? Porque é aquilo que eu falei, a chaira lisa perdoa erros para mais no ângulo de 8 graus. Isso com trabalho acadêmico técnico, mostrando isso. Mas a gente pode arredondar, eu mesmo já usei mais de 10 graus e não prejudica o fio. Agora, será que eu posso usar uma chaira estriada como a chaira estriada é usada, ou seja, para remover metal no fio, numa lâmina M42 de 64 de dureza? Não sei, para ser sincero, nem para fazer esse vídeo eu testei isso, eu vou fazer agora, tá? Portanto, o resultado, tanto para vocês quanto para mim, vai ser em primeira mão, porque eu confesso, eu testei antes se haveria algum dano no fio, não, então eu fiz o vídeo. Agora, passar a lâmina para ela ser reafiada numa chaira de aço estriada, eu nunca fiz e nunca sequer pensei em fazer isso. Mas nós vamos fazer, vou usar os 10 graus ou 12 graus aqui. Ela mais patina na chaira do que você sente a chaira abradir no metal, mas existe... Você consegue perceber que está removendo alguma coisa, tá? Mas é muito menos do que numa lâmina. E vocês estão vendo que aqui eu estou pondo pressão e muito mais movimentos do que só 2, tá, gente? Tá dando para ver a linha bem brilhante no fio agora? Sinal de que atingiu o ápice? Vamos ver o fio. Não tá aquele fio muito bom, mas tá um fio bom, gente. Que não tem micro... Tá mais agressivo, tá? Isso é inegável, tá mais agressivo. Mas eu acho que mesmo ele vai rapar cabelo. Não tá rapando tão bem, mas rapou, tá? Gente, Cabral, não vou nem dizer que você trapaceou, é só que você errou o ângulo. Você, em vez de 10 ou 12 graus, você deve ter passado a 9 ou 8 graus. Então, o ápice extremo não tocou na chaira estriada, não foi abradido por ela. Gente, eu sinto claramente o fio muito mais agressivo, ou seja, ele não está tão refinado quanto feito. E sim, esse fio é feito numa haste cerâmica a 10 graus, olha aí. Essa haste está a 10 graus. Mas então vamos fazer o seguinte. Será que esse ângulo aqui, gente, é mais de 10 graus? 20 graus.
Olha o tanto que está inclinada a faca, tá? Para ninguém falar que não está atingindo o ápice. E olha, ela desliza muito mais na chaira estriada do que as facas comuns, de aço mais comuns e bem menos duros, tá? Você não sente que a faca está realmente tirando aquela quantidade de aço. Até a própria chaira está mais brilhante onde passa, coisa que normalmente não costuma acontecer com as facas Tramontina, Mundial, facas de menor dureza. Vamos ver o fio agora como é que tá, gente. Continua suave, não tão suave quanto o feito na cerâmica, tá? Mas olha lá. E agora, Cabral, será que agora ele rapa cabelo? A 20 graus, vejam como é que aumenta. Ele tá rapando, mas nem de longe o cabelo tá pulando igual estava, tá? Olha aí para vocês verem. Rapa, mas como o fio mais obtuso tem uma área na borda extrema maior, ou seja, ele agora deve estar com 1 micron, alguma coisa assim, ele não é tão eficiente quanto um fio de 10 ou 12 graus para rapar cabelo, tá, gente? Isso é pura física, pura geometria, mas M42 64 de dureza, usando chaira estriada como chaira estriada para remover metal. Onde vocês viram esse dano absurdo no fio que estragaria o fio? Ou, nas palavras do nosso especialista, estragaria a faca. Ah, Cabral, mas você já falou, isso não é uma faca japonesa. Não é. Quando a gente fala faca japonesa, gente, nós estamos nos referindo não só à origem, tá? Certificado de origem da lâmina. Mas normalmente quando se fala faca japonesa, está se inferindo alta dureza. Ninguém vai negar que 64 RC é alta dureza mesmo para o Japão. Mesmo para o Japão. E em que pese a geometria do corpo da faca, apesar dela ser muito fininha, não ser a geometria das melhores, olha que eu estou falando apenas das melhores facas japonesas. No ombro do desbaste de alívio de 7 graus, é isso aqui, eu tenho 0,25 de fio, tá, gente? Então, isso sim está no espectro das melhores facas japonesas, tá? Que vão variar aí de 0,1 a 0,2, talvez 0,25 milímetros na região do fio, não a borda extrema. Aqui eu medi o ombro do desbaste de alívio, porque medir o ombro do microfio é impossível, principalmente num microfio de ângulo mais alto, igual provavelmente está aqui agora, que deve estar em torno de 20 graus, é impossível sequer eu saber, sem uma lupa de pelo menos 30 vezes, onde é esse microfio. Então, os amigos acabaram de ver na prática, que impacto não é tão problemático assim para alta dureza. Por isso que o Cabral, desde sempre, foi um ardoroso defensor de lâmina com a maior dureza possível. Por quê? Porque eu sei que a retenção de fio é maior, a degradação do fio pelo principal fator de degradação, que é o rolamento, é menor, tá? Então, para afiar, para mim é a mesma coisa. Não tem muita diferença, a técnica é a mesma. Então, agora nós acabamos de ver, gente, que eu não vou generalizar, eu não vou ser irresponsável em generalização. Mas, ao menos neste aço M42, com 64 RC, nesta faca, impacto absurdo que você jamais faria, não é nem com uma faca japonesa, entre aspas. Com uma Tramontina, uma Mundial, uma peixeirinha, uma faca qualquer, você faria numa tábua. Você jamais faria isso. E aí, para realinhar o fio,
Aqui agora, se eu fosse realinhar, eu teria que usar um ângulo de 20, 25 graus, porque esse microfio agora deve estar com 20. Tá? Sendo que ele não está rolado. A chaira lisa pode perfeitamente ser usada. E ao menos nesta faca, neste aço, com esta dureza, o uso de uma chaira estriada para refazer o microfio ou fio num ângulo maior, porque esse fio, vamos supor que estivesse desgastado ou muito rolado e só a chaira lisa não estivesse voltando mais a um ótimo usável, eu teria que desgastar. Para não usar a pedra, vamos supor que eu fosse usar a chaira estriada para desgastar isso. Apesar de ser bem menos eficiente do que em aços não tão resistentes à abrasão e com menores dureza, onde a chaira estriada é muito eficiente, não à toa muito açougueiro usa a chaira estriada, come a faca em pouco tempo, mas usa a chaira estriada para estar com aquele fio super agressivo a todo instante. Vocês viram algum dano severo aqui que inutilizasse a faca? Ou vocês viram algum dano severo que inutilizasse o fio para uso? Ah, Cabral, mas você aumentou... gente, eu só aumentei o ângulo do fio para provar para os amigos que a borda extrema estava tocando na chaira estriada. A primeira coisa que eu fiz foi a 10, no máximo 12 graus, para repor o microfio de 10 graus. E vocês viram, estava perfeito o microfio. Cabral, visualmente vocês não conseguem perceber, mas na sensação na mão, ele estava um pouco mais... fazendo um pouco maior do que o fio original, feito numa cerâmica de grit equivalente talvez a 500, 600, tá? Então, gente, se a chaira estriada não estragou o fio desse M42 com 64 de dureza, como uma chaira lisa, usado corretamente para realinhar o fio, vai estragar o fio de uma faca mesmo japonesa, gente? Estão percebendo que eu estou mostrando para os amigos na prática que as afirmações desse especialista não têm a menor lógica e não têm a menor correspondência com o mundo real, com facas reais, com usos reais de faca? Então, gente, esse vídeo é só um reforço daquele primeiro vídeo de que opinião não pode divergir de fatos e da realidade, só que agora mostrando uma lâmina com alta dureza, 64 RC, e até com o uso de chaira estriada, coisa que eu nunca pensei em fazer. Nunca sequer passou na minha cabeça usar esse aço numa chaira estriada. Mas nem remotamente, gente. Então eu resolvi fazer isso, eu falei assim, vai que eu me surpreenda também, que nem seria tanta surpresa assim, eu confesso, se não passar na chaira estriada esse aço, com esse fio, viesse cheio de microdente. Por quê? Porque o aço é muito duro, a pressão é tanta que ele microfraturaria no passar na chaira. Aconteceu isso, gente? Sincero e honestamente, eu confesso, o fio ficou mais áspero do que feito na chaira de cerâmica, tá? E do que seria numa pedra e tal. Porque na pedra, gente, você tem uma superfície bem maior. Aqui o contato do fio com a chaira é bem menor, a área de contato é bem menor do que 1 milímetro por vez. Na pedra você tem, sei lá, 40, 50 milímetros de contato, então você divide a pressão. A pressão é muito maior, aqui você concentra a pressão. Então, se esse aço muito duro tivesse que sofrer fratura, ele teria que sofrer fratura. Ah, Cabral, mas o acabamento não ficou tão refinado. Não, gente. Chaira estriada dá acabamento refinado onde nesse mundo, gente?
mesmo as microestriadas dão um acabamento mais grosseiro do que uma cerâmica média, tá? Então, gente, essa não é a questão é que não houve microfratura. E se a chara estriada, que não deveria ser usada para esse aço, porque ela é ineficiente para ele, por causa da alta dureza, se bobear, a dureza desse aço é até superior à das estrias de cromo endurecido dessa chara, a dureza desse aço pode ser até superior à das estrias. Talvez não, porque o cromo duro vai ter uma dureza aí em torno de 80, tá? Mas certamente eu causei dano nessa chara estriada que as facas comuns não causariam, tá? Então, isso aqui é só para comprovar de outra maneira que o que foi dito pelo especialista é uma enorme de uma bobagem. E com detalhe, esse vídeo não teve corte algum, tá? E visualmente vocês puderam comprovar tudo o que foi dito e afirmado e explicado do porquê foi dito isso, tá ok? Um abraço a todos.